Bem-vindo a mais um panorama do Novo Testamento. Nós já abordamos grande parte dos livros do Novo Testamento e agora nós estamos partindo para a segunda carta aos Tessalonicenses. Não existe no original nenhuma divisão, a primeira carta, a segunda carta. Ambas as cartas eram chamadas pros Tessalonicenses, conforme você encontra escrito em grego em letras maiúsculas, que era o costume da época. As letras minúsculas encontradas na parte de baixo do slide não eram comum da época, mas também é possível escrever dessa forma. Então, ambas as cartas pros Tessalonicenses. E a gente está agora narrando os fatos que compõem a segunda carta. Então, só para a gente lembrar, a região de Tessalônica fica dentro da região da Macedônia e ela vai ficar naquele ponto que foi iluminado ali no mapa. E aí a gente vai para uma pequena introdução para a gente já ter uma ideia, conforme a gente faz em todas as cartas. Então a autoria é dada a Paulo, da mesma forma que 1 Tessalonicenses, mas existe grande evidência histórica e textual indicando que Paulo realmente foi o autor. Dentro da evidência histórica, a gente verifica nesses períodos da história, Clemente de Alexandria, Tertuliano de Cartago, Irineu de Lyon e o cânon muratoriano, indicando que Paulo realmente era o autor dessa carta. Mas por que não tem nenhum registro do primeiro século? Porque no primeiro século Paulo era vivo, ninguém tinha dúvida. Agora, no final do segundo século, então a terceira geração, esses sim, que não tiveram contato nenhum, esses deveriam registrar. Esses deveriam chegar e dizer, realmente, foi assim que foi me passado. Eles não tiveram contato com Paulo, logo eles poderiam ter dúvida. Então eles registram. Esse que escreveu era Paulo. Foi-me dito assim. E dentro da evidência textual nós encontramos logo no início da carta, como era comum de Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus, nosso Pai, e no Senhor Jesus Cristo. Então Paulo se anuncia como de comum, na primeiro versículo, e dentro do texto, Paulo também vai fazer outro anúncio. A saudação é de próprio punho. Paulo, este é o sinal em cada epístola. É assim que eu assino. A carta aos Tessalonicenses vai falar bastante a respeito do retorno do Messias. E quando nós olhamos para o retorno do Messias e olhamos para o Novo Testamento, pelo menos 318 vezes é anunciado do retorno. Então, era algo comum e era algo que era vital dentro da anunciação da mensagem. A datação da carta é de 52 d.C., então está ali no período do meio da pregação de Paulo. 40% do texto era profético. A carta ela tem um cunho escatológico muito grande, ela é praticamente uma continuação da primeira epístola e ela tem muitas coisas a dizer acerca das coisas que vão acontecer no final dos tempos. Qual é a motivação do Paulo? Paulo ele estava extremamente motivado em escrever, tendo em vista corrigir os erros dos falsos mestres, falsos ensinos, encorajar a igreja e atestar a importância do trabalho, uma vez que alguns não queriam mais trabalhar, tendo em vista crer que era iminente o arrebatamento. O tema: corrigir, exortar e confrontar. Essa é a mensagem de Paulo. E aí, baseado nesse pequeno resumo, a gente vai agora para a introdução à carta e vamos trabalhar como nós poderíamos dividir esses 3 capítulos que compõem a carta. Então, primeiro capítulo, exortação, segundo capítulo, as últimas coisas e terceiro capítulo, uma breve exortação. A gente pode dividir dessa forma. Então vamos para a exortação propriamente dito. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós, das igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé, em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Se você parar para perceber, você vai verificar que esses versículos podem ser divididos de uma forma bem singela. Paulo primeiro ele está elogiando, então ele fala, irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso amor mútuo de uns para com os outros vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas. E logo depois ele dá o motivo pelo qual ele está elogiando eles.
à vista da vossa constância e fé em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Então não é algo simples. Eles estão passando por perseguição, eles estão passando por provação e mesmo assim eles se mantêm constantes. A fé deles não é alterada. Nada que age sobre eles faz com que eles venham a mudar o seu posicionamento, o seu modo de encarar a vida, o seu modo de professar a fé. Eles se mantêm constantes. Sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, com efeito, estáis sofrendo. Se de fato é justo para com Deus que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam. Na realidade, o que nós vemos aqui é uma continuação do versículo anterior. À vista da vossa constância e fé em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais, sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, representantes do reino. Então o texto está bem claro que representante do reino não é aquele que tem de tudo de bom e do melhor e que todas as pessoas ovacionam eles porque eles têm fama e sucesso. Na realidade, aqui o representante do reino é aquele que mantém a constância e fé, mesmo durante as perseguições e durante as tribulações. Então, assim, é bem diferente do que você encontra em alguns locais sendo divulgado. Continuando então, e a vós, outros, que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus. E como essa carta ela tem um grande aspecto teológico com questão ao retorno do Messias, você verifica o tempo todo que ele está consolando os cristãos daquela igreja. Você verifica que eles estão passando por um momento de grande tribulação e você vê Paulo falando, olha, se de fato é justo para com Deus que ele dê em paga tribulação ao que vos atribulam e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Então ele está falando ó, que muito embora nós estejamos passando por momentos de dificuldade, tribulações, provações, isso tudo vai findar com o retorno do Messias ou com o nosso encontro com ele nos ares. Isso tudo vai findar. Então não importa a dificuldade e a opressão que você esteja vivendo aqui. A mensagem que Paulo tem para os Tessalonicenses é uma mensagem de esperança, uma mensagem de socorro, uma mensagem de alívio. Porque ele está falando, olha, essa leve e momentânea tribulação ela vai terminar, ela vai findar. Haverá um momento em que o próprio Messias estará conosco e ele vai nos dar o alívio que tanto ansiamos nos dias atuais. E, da mesma forma, ele vai pagar aqueles que lhe fizeram mal. Então, o texto deixa isso bem claro, que Deus tomará vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a gente pode seguir em frente e passar para o próximo versículo, e a gente vai estar trabalhando segundo Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9 e 10. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. E o texto está deixando bem claro, eu deixei questão de frisar aqui. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição. O texto não fala sobre aniquilação, não fala que eles serão destruídos e pronto, acabou. Não. Fala que eles vão ser destruídos eternamente. Vão passar por um processo de destruição eterna. Vão estar falando de um sofrimento que não para, que não é interrompido. Um sofrimento eterno. Não está falando de aniquilação. Então, temos que olhar esse texto da forma como ele está escrito, e não da forma como alguns gostariam que ele estivesse. E assim a gente termina o capítulo 1 e passa para o capítulo 2, onde que Paulo vai tecer os comentários acerca das últimas coisas.
Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Então, o que fica fácil entender aqui? Como se precedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Então, alguns membros da igreja estavam acreditando que o dia do Senhor tinha chegado. E qual é o problema disso? Ora, se tudo que Paulo está dizendo, que dá a entender que o arrebatamento é iminente, que nada precede o arrebatamento, se o dia do Senhor, que é posterior ao arrebatamento, já chegou, então eu tenho que me preocupar. Então eu tenho que ficar realmente preocupado, porque quem tinha que ir foi, e eu fiquei. E a gente vai continuar a leitura do texto para a gente entender o que quer dizer isso. Bem, ninguém, de modo nenhum, vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. O que eu quero trazer aqui em voga? A palavra apostasia. Porque a ideia que a gente tem da palavra apostasia é aquilo que nos é passado. A gente não vai ao radical da palavra, a gente não estuda a palavra, a gente não quer entender a palavra. A gente pega o que o dicionário diz sobre a palavra nos dias de hoje, no contexto de hoje, adaptando ela segundo tudo aquilo que ela sofreu para poder chegar no dia atual. Mas eu tenho que entender o que significa a palavra apostasia. Apostasia, na realidade, não é nada mais, nada menos do que uma transliteração. Se você olhar para esse slide, você vai ver que está escrito a palavra apostasia em grego, em cima. Ah, como é que eu leio essa palavra? Exatamente assim, apostasia. Ou seja, apostasia não é a tradução da palavra no grego. Apostasia, na realidade, não é nada mais, nada menos do que a transliteração, a forma como se pronuncia a palavra. Ué, então qual é o significado da palavra? Esse é o grande problema. A palavra, ela significa o que se mantém distante, ou o que se distancia. É isso que a palavra significa, o que se mantém distante ou o que se distancia. Aí eu posso ter duas conotações para essa palavra. Bem, a primeira delas é o sentido de rebeldia. Se existe alguma coisa que se mantém distante de uma doutrina, então existe uma rebeldia para aquilo que é ensinado naquela doutrina. Então esse é o primeiro entendimento. Mas temos um outro entendimento, como afastamento ou partida, porque aquilo que se distancia é algo que está partindo, é algo que está se afastando. Então a palavra ela pode ser traduzida para o lado de rebeldia se eu tiver como conotação inicial algum tipo de doutrina, e aí eu vou falar, opa, então se ele está se afastando, se mantém distante daquele tipo de doutrina, ele é rebelde contra aquela doutrina. Beleza, mas aqui a gente não está falando de doutrina. Aqui a gente está falando exatamente do contrário. Se você olhar no contexto original, as primeiras 7 vezes que o texto foi traduzido do original para a versão em inglês, as primeiras 7 traduções na história, elas traduzem o termo para afastamento, para partida. Então como é que ficava essa palavra? Ninguém, de modo nenhum, vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a partida e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Ou seja, sem que venha o arrebatamento, a partida dos santos, a retirada daqueles que hoje fazem parte do corpo, e seja revelado o homem da perdição. Esse é o contexto em que a palavra foi escrita. Se você verificar que o glorioso aparecimento somente se dará após o filho da perdição ter sido revelado. É o que o texto vai chegar a dizer, é o que o texto vai mencionar. Outra forma de você entender isso, para você verificar que essas primeiras 7 traduções, elas faziam uma tradução de forma correta,
levando em consideração tudo que está escrito, se você pegar essa frase toda e você analisar ela de forma métrica, você vai chegar à seguinte conotação, que ela começa falando de um termo de juízo, ela vai para falar de livramento, depois ela comenta de um erro, e vem um assunto central daquela porção do texto. Depois do assunto central, existe uma métrica de Paulo. Essa métrica ela volta ao erro. Se voltou ao erro, a próxima métrica que tem que ter é a métrica de livramento, que é exatamente o termo que fala de apostasia. Só que livramento é algo positivo. Se eu colocar a tradução da palavra apostasia para um sentido negativo, ou seja, o sentido de rebeldia, a métrica paulina foi por água abaixo. A métrica que existe no texto deixou de existir. Quando é que Paulo faria algo nesse sentido? De chegar e fazer uma métrica perfeita. Juízo, livramento, erro, assunto central, erro. Aí ele vem com um termo que não quer dizer nada com livramento e depois ele volta para o juízo. A única coisa que estaria destoando seria o meu entendimento da palavra apostasia, porque eu vou tender a acreditar que apostasia é rebeldia. E se eu coloco como rebeldia, eu quebro a métrica paulina. Agora, se eu coloco essa palavra como livramento, a métrica paulina está perfeita. E não existe erro de interpretação, se você analisar a métrica. E aí você vai ter que ficar com o sentido positivo da palavra apostasia, que é o sentido de partida. Então, se o sentido é de partida, ninguém de modo nenhum vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a partida e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então, o que eu tenho que entender é que arrebatamento e segunda vinda são coisas distintas. Para o arrebatamento, por exemplo, não há sinais. Já quando eu olho para a segunda vinda, existem diversos sinais e todos eles estão citados em Mateus 24, do versículo 4 ao versículo 29. O arrebatamento não é profetizado no Antigo Testamento. Já a segunda vinda, ela é profetizada no Antigo Testamento todo. O Antigo Testamento aponta que ele voltará uma segunda vez. Por mais que os judeus não entendessem, ele aponta. No arrebatamento, Cristo vai reunir os que são seus. Então ele vem buscar. Já na segunda vinda, os anjos reúnem os escolhidos. Não é mais Cristo. Ou é Cristo que está reunindo, ou são os anjos que estão reunindo. Se as duas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo, existe uma confusão. No arrebatamento, Cristo vem recompensar. Na segunda vinda, Cristo vem julgar. Então, existe alguma coisa aqui que não entra em consonância. As duas coisas não podem ser ao mesmo tempo. Porque fala que o arrebatamento é um momento de alegria. Fala que é um momento de júbilo. Fala que é um momento de esperança. A segunda vinda, não. Toda vez que ela é profetizada no Antigo Testamento, fala que é juízo. Fala que é dia de negridão e trevas, densas trevas. Quem pode suportar esse dia? Como assim? A segunda vinda não é o arrebatamento? Não, não é. A segunda vinda é uma coisa, o arrebatamento é outra coisa, e as duas coisas não são a mesma coisa. As duas coisas não podem acontecer ao mesmo tempo também. Senão a gente tem um problema, porque a Bíblia vai começar a entrar em conflito. E se você acredita que realmente a Bíblia é inspirada por Deus e é a palavra de Deus, ela não pode ter erro, ela não pode ter essa imperfeição, ela não pode se contradizer. Porque foi uma mente superior que chegou e escreveu ela, do início ao fim, por mão de mais de 40 autores. Mas foi uma consciência superior, o próprio Deus, que chegou e revelou a esses homens. Então, se Deus é o autor da história e Ele fez perfeito o instrumento que Ele colocou em nossas mãos, pelo menos o original, porque as traduções elas vão sofrer alguma depreciação para que a gente venha entender na nossa própria língua. Alguma coisa do original vai ser perdido. E algum sentido da palavra não vai ser conseguido traduzido com perfeição. Mas o original, ele é perfeito. O original não tem erro. Por isso eu entendo que toda vez que você fizer uma tradução, você fizer uma interpretação de uma porção das Escrituras, e essa interpretação sua, daquilo que está escrito,
vier a contradizer uma outra porção das Escrituras, volta e interpreta de novo. Porque algum dos dois pontos no texto bíblico foi interpretado de forma errada. Porque Deus não se contradiz. Logo, quem se contradizeu foi o homem, ao fazer uma interpretação equivocada daquela porção das Escrituras. Bem, continuando. Bem, o texto vai chegar a dizer que vai ser revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Mas quem é ele? Qual é a carreira do filho da perdição? Começa lá em Gênesis 3,15. Por inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Logo depois vamos ver ele novamente em Daniel 9:27. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Não fala que é com todos, fala que é com muitos. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então está bem claro o que está acontecendo. Isso aqui a gente vai abordar com maior exatidão quando a gente chegar no livro de Apocalipse. Por enquanto, fique só com o versículo, fique só com a leitura, para a gente ter uma ideia geral, e quando a gente chegar lá você vai ficar com o resto. Este rei fará segundo a sua vontade, se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus. Contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis e será próspero, até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Então Deus diz que durante um determinado período de tempo ele vai ter liberdade para ele fazer o que ele quiser. Entenda a última semana de Daniel, a 70ª semana, que são os 7 últimos anos do período tribulacional. Continuando, Daniel 12:11. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Então coloca o tempo certinho. Então está dizendo ali, olha, depois que o sacrifício for tirado, 1290 dias ainda haverão. 1260 dias é o tempo da segunda metade da tribulação. Mas 1290 dias, quando você lê o livro de Ezequiel, você vai ver que o que é feito nessa época? Você vê o novo santuário de Deus descendo dos céus. Continuando, Zacarias 11:16. Porque eis que suscitarei um pastor na terra, o qual não cuidará das que estão perecendo, não buscará a desgarrada, não curará a que foi ferida, nem apacentará a sã, mas comerá a carne das gordas e lhe arrancará até as unhas. E você lembra o que aconteceu quando Jesus veio? Jesus chegou e falou, olha, eu vim no nome do meu Pai e não me receberam, mas outro virá em seu próprio nome, e este sim o receberão. Então essa é a carreira do homem da iniquidade, o qual esse trecho de Tessalonicenses está nos contando. E, como último porção de texto, só para a gente complementar, Mateus 24:15. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Bem, aqui nós estamos falando exatamente do meio do período da tribulação. Momento no qual ele vai se sentar no trono de Deus e vai afirmar ser o próprio Deus. A partir daqui, a situação de aliança com Israel muda no período tribulacional. E aí, os últimos 3 anos e meio é de profunda e intensa perseguição. Então, Paulo está falando, essa coisa não chegou ainda. Antes disso, tem que correr a partida, o arrebatamento. Depois vai vir o abominável. Depois que ele cumprir os propósitos que Deus tem com ele cumprindo, depois que o tempo dele expirar, sim, virá o retorno, virá a segunda vinda. Então Jesus volta em poder e glória. É isso que Paulo está falando aos Tessalonicenses. Calmem, se acalmem, porque nada daquilo que tem que acontecer aconteceu ainda. Vocês estão preocupados por demais e à toa. Então Paulo tece essas linhas simplesmente para dar consolo a uma igreja que está preocupada de o arrebatamento ter passado e deles já estarem vivendo um momento tribulacional. E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito,
o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. E aqui é bom a gente ter uma pequena noção de grego. Você não precisa se aprofundar, você pode chegar e procurar essas pequenas porções de texto, de tradução na internet mesmo, e você vai encontrar sites que pegam as palavras e vai verificar os strongs. E aí você consegue ter uma ideia do significado daquela palavra no original. Bem, você não precisa fazer isso porque eu já fiz aqui. Existem 3 formas de você definir o artigo no grego. Eles têm um artigo específico para masculino, eles têm um artigo específico para feminino, mas, diferente da gente, eles têm um artigo que é utilizado quando não existe um sexo a ser definido. E aí é o artigo definido neutro. E agora sabeis o que o detém. Então, esse artigo que está aí, aquele que o detém, está se referindo exatamente a uma pessoa que nem é do sexo masculino, nem é do sexo feminino. Então ele está falando do Espírito Santo. Aquele que detém o aparecimento do anticristo é o Espírito Santo, até que do meio seja retirado. Mas como assim? Ele vai se afastar e a gente vai ficar sem a ação do Espírito Santo na Terra? Não. Simplesmente o modus operandi vai mudar. O que você quer dizer com isso? Bem, existia o Espírito Santo no Antigo Testamento? Sim, existia. Você já pode olhar lá em Gênesis, que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então o Espírito de Deus sempre esteve presente na Terra. Qual era a diferença? Que no Antigo Testamento o Espírito habitava pessoas específicas, ungia pessoas específicas, ungiam sacerdotes, reis, profetas. Então era pontual a ação do Espírito Santo. No tempo atual, nós todos somos templo do Espírito. Então o Espírito habita em todo o cristão. Essa é a diferença. Quando é que isso começa? Começa com Pentecostes, que praticamente a gente tem o início da igreja em Pentecostes, com o batismo com o Espírito Santo. E quando a igreja termina? Ora, quando o Espírito Santo deixar de atuar da forma como ele atua dentro da igreja. E quando isso vai ocorrer? O texto diz que em algum momento o Espírito Santo deixará de atuar. Sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o ministério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora detém. Então, quando o Espírito Santo deixar de atuar da forma como ele atua nos dias da igreja, sim, então ocorrerá o que está escrito nesse texto. Então ocorrerá o arrebatamento. E aí o Espírito Santo ele não vai deixar de agir. Ele vai voltar a agir como ele agia no Antigo Testamento. Então do arrebatamento da igreja para frente, o Espírito Santo volta a trabalhar como ele sempre trabalhou, desde os princípios dos tempos, em pessoas específicas. E é o que você vai ver em Apocalipse depois do capítulo 4, versículo 1. Você vê que o Espírito Santo vai ungir 2 testemunhas, você vê que o Espírito Santo vai selar 144 mil pessoas, você vê ele atuando em pontos específicos da história. Você não vê ele atuando como ele atua dentro da igreja. Então volta o modus operandi presente no Antigo Testamento. Por que vai voltar o modus operandi presente no Antigo Testamento? Porque a profecia de Daniel ela é oriunda do Antigo Testamento. 69 semanas se cumpriram na conformidade como o Antigo Testamento previa, como o Antigo Testamento trabalhava, como o Antigo Testamento funcionava. O modus operandi não mudou. Para que a 70ª semana ela se cumpra, ela tem que se cumprir da mesma forma que as outras 69. Ela tem que se cumprir dentro do modus operandi que as outras 69 se cumpriram. Se 69 se cumpriram com Israel e com as nações, a 70ª tem que ser também com Israel e com as nações. Até porque a profecia é específica. O anjo vem falar com Daniel aquilo que acontecerá com ele e com a sua cidade santa, com os descendentes dele e com a cidade santa. Está falando do povo de Israel e está falando de Jerusalém. Então não tem como
caber uma outra interpretação. Seguindo em diante, ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Então aqui o texto está deixando bem claro que existiu uma oportunidade para que as pessoas fossem salvas, mas essas pessoas perderam essa oportunidade. Muito provavelmente ele está dentro do contexto que ele está trabalhando o capítulo inteiro. Se você olhar lá atrás, ele chegou e falou que o aparecimento do iníquo não se dará que antes venha a partida, venha o arrebatamento. Então o arrebatamento veio. Aí começa Satanás a atuar. E ele diz aqui, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de justiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Ou seja, tiveram a oportunidade, a mensagem foi pregada, eles não ouviram, brincaram de ser crentes. E por este motivo, pois, que Deus lhe manda a operação do erro, para darem crédito à mentira a fim de serem julgados. A serem julgados quem? Ora, o texto mesmo complementa. Todos quantos não deram crédito à verdade, mas antes se deleitaram com a injustiça. Eu adoro o filme Deixado para Trás. Acho um filme excepcional, maravilhoso. Gosto muito de todos os efeitos, mas eu sei que aquilo que está sendo dito ali dificilmente ocorrerá. Porque aqui a ideia que eu tenho é que todos nós temos uma única oportunidade para sermos salvos. Se você ouviu a pregação nessa época, antes que o arrebatamento ocorra, quando o arrebatamento vier, você não dará crédito que o fato que retirou as pessoas da terra foi o arrebatamento. Simplesmente porque Satanás vai aparecer com todo poder, sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de justiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Por este motivo, Deus lhe manda a operação do erro, para darem crédito à mentira. Então aquilo que for dito, a explicação que for dada para o desaparecimento dessas pessoas, vai ganhar crédito, para darem crédito à mentira a fim de serem julgados. Todos quantos não deram crédito à verdade. E qual era a crédito da verdade? O arrebatamento está próximo. Arrependa-se. O tempo urge. Seja salvo. Deus virá para julgar as nações. O reino de Deus será estabelecido. E é importante que você decida hoje de qual lado você quer estar. Então, a gente vê tudo isso. Antes, pelo contrário, delitaram-se com a injustiça. Então aqui, por esse motivo, eu entendo que todos nós temos uma única oportunidade. Não existe aquela questão do filme Deixados para Trás que quem ficar tem uma segunda oportunidade para se arrepender. Não creio nisso. Eu creio que se uma pessoa nunca ouviu a mensagem, ela nunca teve a oportunidade, eu creio que essa pessoa, depois que a igreja for arrebatada, ela ainda pode ser salva. E a gente vai trabalhar isso quando chegar em Apocalipse. Agora, aqueles que ouviram e não deram crédito à verdade, antes se deleitaram com a injustiça, esses, Deus envia a operação do erro para darem crédito à mentira, para aceitarem o governador que virá sobre a face da terra. Paulo, para mim, está mais claro do que água isso daqui. Bem, por todos esses motivos, fica difícil eu chegar e dizer que o arrebatamento e a segunda vinda, elas são coisas que acontecem ao mesmo tempo. Porque o arrebatamento é um período de bênção e consolação. E a segunda vinda é um período de destruição e de juízo. 1 Tessalonicenses 4,18 vai falar que é um período de bênção e consolação. Porque o Senhor vem a juntar os seus. E a segunda vinda, 2 Tessalonicenses do 8 ao 12, não está falando de um período de bênção e de consolação. Fala de um período de destruição, fala de um período de juízo, fala de um período onde que aqueles que não aproveitaram a oportunidade que tiveram vão ser corrompidos por aquilo que estiver sendo pregado naquela época. Como pode as duas coisas estarem acontecendo ao mesmo tempo? Não, fica difícil. E por último a gente entra no período da exortação, que é um breve momento. Porque
quando ainda convosco vos ordenamos isto: se alguém não quer trabalhar, também não coma. Pois de fato estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. A elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo, que trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. Por que isso? Porque alguns já tinham perdido a esperança. Outros acreditavam que o arrebatamento poderia ser iminente. Até porque Paulo já tinha escrito uma primeira carta para eles. Essa é a segunda. Alguma coisa tinha sido solucionada, outra não. Mas Paulo deixa bem claro: se alguém não quer trabalhar, também não coma. O que eu quero deixar dessa passagem? Eu quero deixar a visão de Paulo para a igreja nos seus dias. Era assim que Paulo via a igreja. Um congregado de pessoas que remavam todo mundo na mesma direção. Se alguém estivesse destoando, meu irmão, peraí, você está querendo colocar peso na vida dos outros e ficar encostado e que elas trabalhem para você? Está errado. Paulo orientava que essas pessoas viessem a trabalhar. Porque quando elas não trabalhavam, elas começavam a fazer aquilo que não era edificante. Se intrometiam na vida alheia. Tinham tempo suficiente para fazer aquilo que não deveriam fazer. A elas, Paulo deixa bem claro, ele determina, ele exorta que trabalhem tranquilamente e comam o seu próprio pão. E, para findar a carta, a saudação é de próprio punho. Paulo. Este é o sinal em cada epístola. É assim que assino. Eu espero que você tenha aproveitado esse pequeno panorama de 2 Tessalonicenses, que você tenha sido abençoado e edificado. Fique conosco, para as próximas aulas e tenha um bom dia na presença do Senhor. Shalom.